Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, essa nossa aula ao vivo da comunidade Contabilidade na Prática. É um prazer ter vocês por aqui mais uma vez. Hoje nós temos convidados também, tem o pessoal que está fora aqui do Meet, que está assistindo lá pelo YouTube. São nossos convidados nessa noite para entenderem um pouquinho como é que funciona a comunidade. Este local onde nós temos, além de encontros ao vivo, quinzenalmente, nós temos uma plataforma com todos os cursos gravados, aulas ao vivo que foram feitas também que estão gravadas, sistema para que o pessoal possa treinar a prática contábil, documentação para que essa prática de fato aconteça, enfim. Acesso ao nosso grupo de WhatsApp, inclusive foi uma novidade para os alunos da comunidade, então a gente está estreando agora com o grupo de WhatsApp, a pedido dos próprios alunos. A gente já teve aí grupo de Telegram, de Facebook, e agora estamos com o nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam conversar entre vocês, tirar dúvidas entre vocês também, lá dentro dessa ferramenta que acaba que a gente usa muito mais no dia a dia. É claro, não esqueçam de deixar as dúvidas de vocês também dentro da plataforma, onde lá eu respondo. Então, participou de alguma aula ou assistiu alguma gravação dentro da comunidade, ficou com dúvida, você deve colocar a sua dúvida lá embaixo da aula para que eu possa responder vocês, tá bom? Bora lá para a aula, então? Hoje nós vamos falar sobre a ITG 1000. E por que que esse tema ele está aqui, né? Porque nós vamos falar sobre a ITG 1000. A ITG 1000, ela faz parte do combo básico das normas. Esse nome de combo básico foi eu que dou, tá? Porque combo básico, vocês procurarem por aí na internet combo básico das normas, vocês não vão encontrar, tá? Isso não existe de fato. Eu chamo de combo básico porque compõe o combo básico aquelas normas que são essenciais, tá? Então, para mim, existem aí normas essenciais que todo profissional contábil que quer atuar no setor contábil deveria conhecer. A ITG 1000 faz parte desse combo. São 3 as normas que eu elenco fazendo parte desse combo. É a ITG 1000, que a gente vai se aprofundar, a ITG 2000 e a NBCTG 1002. Tá? A ITG 1000, a gente fala sobre as normas que são aplicáveis a cada empresa. Nós também falamos dentro da ITG 1000 sobre modelos de plano de contas, modelos das demonstrações contábeis, carta de responsabilidade da administração, que é super importante para quem atua no setor contábil, tá? A ITG 2000 fala sobre escrituração contábil e, por fim, a NBCTG 1002 fala da contabilidade para microentidades, que é a norma mais básica no âmbito de contabilidade para as empresas. É uma norma de nível 1, se a gente for classificar as empresas dentro de um nível, ela está no nível 1. Mas a maioria das empresas de escritórios de contabilidade são microentidades e devem se utilizar da NBCTG 1002. Por isso que eu a incluo, mesmo sendo uma norma específica para um tipo de empresa, eu a incluo como sendo uma norma que faz parte do combo básico, tá? Por que que eu trouxe agora, neste momento, a ITG 1000? Pensando em uma ordem de estudo, tá? Eu trouxe primeiro a ITG 1000, por quê? Porque a ITG 1000, ela fala pra gente quais são as normas que a gente deve aplicar para cada tipo de entidade, para cada tipo de empresa. Ou seja, ela vai nos dar uma visão geral, dentre outras coisas que a gente também precisa conhecer atuando no setor contábil. Fiquem bem à vontade para colocarem suas dúvidas também, eu vou fazer aqui
a apresentação da norma em si, para que a gente possa se aprofundar, mas depois fiquem à vontade para fazer os questionamentos de vocês, tirarem as dúvidas, para que a gente realmente compreenda esta norma. Lembrando que quem conhece, quem estuda, quem se aprofunda nesse combo básico das normas, acaba se destacando no setor contábil, visto que o setor contábil não é um setor que costuma tirar tempo para entender as normas. Por isso que é o setor que a gente mais ouve falar que o que acontece na prática é bem diferente da teoria. Isso porque a prática normalmente é executada errada, por desconhecimento das normas que a gente precisa seguir. Mas lembro que é possível sim fazer contabilidade de um jeito certo, de acordo com as normas que são determinadas pelo nosso conselho. Vou compartilhar aqui minha tela, me avisem na sequência se vocês estão conseguindo visualizar a tela, para que a gente dê continuidade, tá? O que vocês estão vendo aqui na tela não é a norma propriamente, é o site do Conselho Federal de Contabilidade. Isso porque eu vou mostrar onde a gente vai acessar as normas, o combo básico, tá? E aí a gente vai entrar na sequência na ITG 1000. Todas as normas da contabilidade que a gente deve seguir, as normas gerais, então, elas são disponibilizadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Mas dentro do Conselho Regional de Contabilidade, a gente acha as normas brasileiras? Não, dentro do Conselho Regional de Contabilidade, a gente acha informações e coisas que a gente precisa seguir no âmbito regional, que é do estado, tá? Mas as normas que a gente deve conduzir a contabilidade das nossas empresas e como a gente deve se portar como profissional contábil, ficam dentro do site do Conselho Federal. Evitem buscar normas em outros locais que não são dentro do Conselho Federal de Contabilidade, que é o local confiável que a gente deve fazer nossas buscas. Outro local confiável seria no Diário Oficial da União, mas essas normas, elas foram emitidas ao longo de vários anos. A gente não conseguiria hoje fazer uma busca única lá no Diário Oficial para ter todas essas normas. Já no site do Conselho, tá tudo da maneira correta, adequada para a gente, do jeito que a gente precisa. Então, acompanhem aqui comigo onde a gente vai buscar as normas que a gente precisa usar na contabilidade. O combo básico é o que eu vou mostrar hoje, tá? Então, a gente entra no cfc.org.br e vai em legislação. Na sequência, a gente vai clicar em normas brasileiras de contabilidade. Aqui, a gente vai descer um pouco para baixo. As normas do combo básico, elas estão em 2 locais. A gente tem duas normas do combo básico aqui, ó, dentro de NBCTG geral, aqui em normas simplificadas para PMS. O outro local que a gente também tem norma, que faz parte do combo básico, é aqui em normas específicas. Aqui em normas específicas, a gente vai encontrar a ITG 2000, que fala de escrituração contábil. E aqui dentro das normas simplificadas para PMS, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Quando eu cliquei em normas simplificadas para PMS, a gente entra nesse bloco aqui. O que a gente encontra aqui dentro? A ITG 1000, que é a que a gente vai trabalhar hoje. A gente encontra também normas específicas de outras empresas, como a NBCTG 1000, que é uma norma para médias empresas, a NBCTG 1001, que é uma norma para pequena empresa, e a NBCTG 1002, que é uma norma para microentidades. Antes de entrar, de fato, na ITG 1000, eu preciso reforçar uma coisa com vocês. Muitas pessoas ficam em dúvida se devem estudar CPC ou não. Então, deixa eu explicar aqui. Vou pegar o caso da NBCTG 1000. Essa é uma norma brasileira de contabilidade, técnica geral. O TG significa ela é técnica e ela é geral. Bem, de onde vem essa norma? A norma, ela foi aqui emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, é uma resolução do Conselho, e foi divulgada no Diário Oficial da União no dia 1º de 11 de 2016.
Mas esta norma aqui, ela está correlacionada com o CPC, que é o CPC-PME, o CPC para pequenas e médias empresas, que também está correlacionado com a IFRS para pequenas e médias empresas. Se a gente olhar aqui em todas as normas que nós temos do Conselho Federal de Contabilidade, essa é a única aqui dentro deste bloco que é uma norma que tem CPC vinculado. Portanto, eu tenho que entender que eu, como profissional contábil, sigo as orientações do meu conselho, do meu país, que é o Conselho Federal de Contabilidade. O conselho emite para a gente várias normas. Algumas normas estão atreladas a CPCs, só que eu não vou buscar o CPC em si, porque o conselho já pegou aquele CPC, transformou ele em uma resolução e aí colocou aqui para que a gente pudesse, de fato, aplicar a resolução dele, as orientações dele, porque o CPC nada mais é que uma tradução de um IFRS, tá? Que é uma norma internacional. Então, o CPC, ele é uma tradução de uma norma internacional. Já as normas brasileiras de contabilidade é quando o CFC pega aquele CPC e traz para a nossa realidade, para a realidade nossa do dia a dia do profissional contábil. Mas vejam que, além de norma vinculada ou correlacionada com o CPC, há várias outras normas que a gente não tem CPC vinculado. Então, por exemplo, se eu desconheço as normas e vou lá, só foco em CPC, eu corro vários riscos. Eu corro o risco de não seguir normas que vêm do Conselho Federal de Contabilidade, que são obrigadas no nosso país, e não são obrigados em outros locais, portanto, não teve um CPC que trouxe a tradução de uma norma internacional, tá? E sem falar que, às vezes, o CPC ele é atualizado e a norma contábil ainda se mantém sem atualização, porque demora um pouco para fazer isso. Então, nós precisamos, de fato, seguir as normas brasileiras de contabilidade, tá? A gente vai abrir a ITG 1000, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 26/12 de 2022. Tomem cuidado, porque antes existia uma ITG 1000, que era uma norma para contabilidade de ME e EPP, que não é a função da ITG 1000 atual. Então, essa norma ITG 1000 antiga, ela tinha sido divulgada, publicada em 2012, e ela foi revogada, e agora a gente tem essa aqui, que foi divulgada no Diário em 26 de dezembro de 2022, 10 anos depois da anterior. Por que eu estou reforçando isso? Porque se você procurar no Google, ITG 1000, pode ser que venha a antiga, de 2012, e ela não é mais vigente. A gente precisa usar essa aqui. Então, essa é uma norma que trata de normas que a gente deve aplicar para as empresas, de modelos de plano de contas e de demonstrações contábeis para 2 grupos de empresas, microentidades e pequena empresa, tá? Não existe isso aqui em nenhum CPC, é algo nosso, específico do nosso país, emitido pelo nosso conselho. E acessar a esta norma, eu vou clicar em cima do número dela. E aqui tem coisas muito importantes que a gente deve se atentar quando a gente busca uma norma ou qualquer outra legislação no site do Conselho. Isso é muito importante. Sempre vai ter aqui um número da resolução, apontando para a gente, a descrição dela, ó, normas aplicáveis e modelo de plano de contas, é o que tem dentro da norma, a data da publicação no Diário Oficial. Algo muito relevante que a gente precisa prestar atenção, se essa norma ela está em vigor, essa resolução, né, essa emenda, seja lá o que for. Essa legislação ela está em vigor, sim ou não? Tomem cuidado, porque às vezes a gente vai entrar em legislações dentro do site do Conselho que podem não estar mais em vigor. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. Aqui, ela está em vigor, sim, né? Resolução em vigor, sim. A resolução, ela foi alterada em algum momento? Aqui diz que não. Essa resolução foi revogada? Não. Então, são coisas que a gente precisa olhar, tá? Que a gente precisa se atentar.
Aí dá um resuminho aqui dela, tá? Ementa, aprova a ITG 1000, normas aplicáveis, modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade e pequena empresa. Há 2 formatos que a gente pode baixar essas normas, sempre em arquivo DOC ou em arquivo PDF. Se eu quero DOC, eu vou clicar aqui, se eu quero PDF, eu vou clicar aqui. Eu vou abrir agora em PDF, então estou clicando aqui. E pronto, abrimos esta norma. É uma norma brasileira de contabilidade, chamada de ITG 1000 e de interpretação, tá? Interpretação técnica geral. 1000 é o número dela. E ela foi, então, escrita em 15 de dezembro de 2022. Foi publicada no dia 26, mas foi redigida no dia 15 de dezembro de 2022, só para vocês entenderem a diferença. Tá? Lá no DOU, lá no Diário Oficial da União, ela foi divulgada, né, em 26 de dezembro, mas ela já estava preparada desde o dia 15 de dezembro. Então, aqui vai falar a ementa, que eu já li anteriormente para vocês, vai sempre falar algo aqui que é reforçar que o Conselho Federal de Contabilidade, né, ele tem competência para trazer para a gente atribuições legais, regimentais, enfim, vai dar aqui esse contexto. E depois vai dar para a gente um índice daquilo que a gente vai encontrar dentro da norma. Primeiro, o alcance, ou seja, quem deve se atentar para qual é o alcance de fato dessa norma. E aí começa a definição do tipo de entidade e as normas aplicáveis para cada uma delas, os modelos de plano de contas e de demonstrações contábeis, aí tem os anexos, carta de responsabilidade da administração, balanço patrimonial para pequena empresa, demonstração do resultado para pequena empresa, demonstração das multações do patrimônio líquido para pequena empresa, DFC, demonstração dos fluxos de caixa para pequena empresa, diretrizes gerais para elaboração das notas explicativas para pequena empresa, plano de contas para pequena empresa. E depois vem os anexos para as microentidades. Balanço patrimonial para microentidade, demonstração do resultado para microentidade, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados para microentidade e, por fim, plano de contas para microentidade, tá? Então, é isso que a gente vê dentro da norma. A norma aqui, ela tem 43 páginas, no entanto, de norma, de coisa escrita, ela só tem 4, tá? O resto é só anexo. Então, é uma norma bem tranquila da gente ler, da gente compreender, da gente entender realmente o contexto dela, tá? O que ela nos traz. Então, vamos lá. Aqui vai explicar o alcance dessa norma. Então, ela é uma interpretação, né? Lembra? ITG, Interpretação Técnica Geral. Ela é uma interpretação. E o que ela faz aqui inicialmente é esclarecer as definições de empresa. Empresa de grande porte, de médio porte, pequeno porte e microentidade. Tomem cuidado, porque olha só que interessante. Se a gente for procurar na internet hoje, qual o conceito de pequena empresa? Qual é o conceito de média empresa? Enfim, qual o conceito de qualquer desse tipo de empresa? A gente vai encontrar várias formas diferentes de classificar. Tem órgãos que classifica esse porte de empresa, por exemplo, pelo número de funcionários, outras pelo faturamento. Enfim, cada uma tem uma maneira diferente de classificar as empresas. Aqui o que o Conselho está fazendo é, para a gente, a forma, a definição, de fato, de empresa de grande porte, médio porte, pequena empresa e microentidade é essa aqui. E é essa que os profissionais contábeis devem se utilizar, tá? Para fins de entender qual norma deve ser aplicada. Então, é isso que o Conselho faz. O que para a gente é muito bom, senão a gente começa a procurar na internet o que é uma empresa de grande porte, e a gente vê várias situações diferentes que podem ser uma empresa de grande porte. Pega o nosso Conselho e se posiciona em empresa de grande porte, é isso aqui, tá? Então, do item 5 até o item 10, é sobre isso que se fala nessa norma. Depois, a gente tem, do item 16 até o item 20, os modelos que são sugeridos
para serem aplicados para aquelas empresas que se chamam pequenas empresas, que são classificadas como pequenas empresas. Isso, por que um modelo sugerido? Porque, vamos lá, a gente tem aqui dentro, por exemplo, um modelo de plano de contas. A gente não precisa seguir um modelo padrão de plano de contas. Ele é sugerido. Não existe uma regra que toda pequena empresa deve utilizar o modelo X, Y ou Z. Não tem regra nenhuma para nenhum tipo de empresa em relação a plano de contas. Assim como as próprias demonstrações, que é o que a gente vê também como modelos aqui. Existem regras que a gente deve seguir nas demonstrações, mas não que obrigatoriamente tem que seguir este mesmo formato aqui, tá? É sempre sugerido. Tá, mas se é sugerido, por que a gente está estudando essas normas? Porque é na sugestão aqui do conselho que a gente identifica muitos erros que a gente faz no dia a dia da contabilidade, que a gente comete, contas que a gente usa classificadas erroneamente nos nossos planos de contas, terminologias usadas erradas nas nossas demonstrações contábeis. Então, por isso que é muito importante que a gente se oriente pelas normas. Do item 21 até o item 22, ou item 21 e o 22, a gente tem, então, modelos sugeridos para as microentidades, tá? Aí, tem uma outra situação aqui que reforça, antes da gente começar a definição do tipo de entidade e das normas aplicáveis que a norma traz para a gente. As pequenas empresas e as empresas de microentidade que adotarem a NBCTG 1001 e a NBCTG 1002, ou seja, aqui já tá dando spoiler. As pequenas empresas, a norma que é indicada para que elas utilizem é a NBCTG 1001. E as microentidades é a 1002. Então, o que está dizendo aqui? As empresas, então, que adotarem essas normas, também, assim como essa interpretação, né, porque uma vez que eu tenho um cliente que é uma pequena empresa ou que é uma microentidade, automaticamente também tem que seguir a ITG 1000, as orientações daqui. Deve, mesmo assim, avaliar se existe outra legislação que é aplicável. Então, o que está dizendo? Olha, ok, estou dizendo aqui que você tem que usar essas normas, mas não significa dizer que você vai ignorar as outras legislações que precisam ser aplicadas. Então, o que significa dizer isso? A gente precisa conhecer muito bem as empresas que a gente está fazendo a contabilidade para verificar as outras legislações que essas empresas precisam obrigatoriamente aderir, tá? Então, é isso que reforça. E aí começa, de fato, o primeiro grande assunto dessa norma, que é o tipo de entidade, né, a definição e as normas que são aplicáveis. A definição de empresas e as normas que cada uma delas devem aplicar. Eu sempre faço nas minhas aulas, quem já assistiu aula dentro da comunidade, já viu o resumo que eu faço dessa parte aqui. Hoje eu vou na própria norma, aqui vou mostrar, né, a norma em si, mas dentro da comunidade eu tenho aulas que eu faço esquemas, né, que eu faço aí de uma forma visual para que vocês entendam essa definição e que também entendam a norma que deve ser utilizada por cada empresa. Então, o que eu fiz foi, peguei a ITG 1000 e construí em cima dessa orientação aqui um formato fácil da gente compreender o tipo de empresa e as normas. Então, vamos lá. Primeiro vai definir o tipo de empresa. Não vai falar aqui ainda de norma, mas sim o tipo de cada empresa. Então, começa dizendo o que é uma empresa de grande porte. Como que a gente define uma empresa de grande porte? E olha só que interessante. A norma, ela diz pra gente de onde vem essa definição, tá? A definição de grande porte que está sendo utilizada aqui, tá? Vem do parágrafo único do artigo 3º da Lei 11.638 de 2007. Ou seja, classifica-se uma empresa de grande porte aquela que tem receita bruta superior a quanto? Superior a 300 milhões de reais ou ativos maiores que 240 milhões de reais. Então, o que eu tenho que olhar lá dentro da empresa que eu trabalho, no escritório que eu trabalho? Se eu tenho alguma empresa, algum cliente que tenha receita bruta
anual maior que 300 milhões de reais ou um ativo total maior que 240 milhões. Então, se eu vou começar uma empresa agora, em 2025, eu vou olhar para o exercício anterior, que é o que diz aqui. Vou olhar para o exercício anterior, ou seja, 2024. A empresa terminou 31/12 com um ativo maior que 240 milhões, então ela é uma empresa de grande porte. Ou então, ela teve no ano receita bruta maior que 300 milhões, então ela é uma empresa de grande porte, tá? Depois, a norma vai dizer pra gente que é uma empresa de médio porte. A empresa de médio porte, para esta norma, são aquelas empresas que têm receita bruta anual, ou seja, do exercício anterior, superior a 78 milhões de reais e igual ou inferior a 300 milhões. Então, se toda empresa que tem receita bruta maior que 300 milhões é de grande porte, se a empresa tem receita bruta 300 milhões ou menos, quanto que é esse menos? Até 78 milhões, tá? Maior, na verdade, porque se for 78 milhões já é outra norma. Então, vamos pensar no limite. Se eu tenho um cliente que a receita bruta é maior que 78 milhões, até 300 milhões de reais, é uma empresa de médio porte. Eu já vi escritório com empresa de médio porte. Ter empresa de médio porte. Não é tão comum, mas pode ter, tá? E aí, guarda aqui, por enquanto é só um conceito de tipo de empresa. Ainda não estamos falando da norma que a gente deve aplicar. A norma apenas está trazendo para a gente aqui o que é, está classificando o que é cada empresa. Depois tem as pequenas empresas, que tem muito dentro de escritório. São aquelas que têm receita bruta no exercício anterior, ou seja, né, anualmente, no ano anterior, é maior que 4 milhões e 800 mil, então maior, superior, 4 milhões e 800 mil, e até 78 milhões, ou seja, igual ou inferior. Lembra que acima de 78 milhões até 300 milhões era médio porte. Aqui é acima de 4 milhões e 800 mil até 78 milhões. O que a gente tem aqui? Uma pequena empresa. E, por fim, aquelas que 90% dos escritórios têm essas empresas aqui. Quando tem escritório, tem 100% dos clientes são microentidades, que são aquelas onde a receita bruta é o quê? Até 4 milhões e 800 mil reais. Então, a receita bruta do exercício anterior tenha sido igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais, ou seja, até 4 milhões e 800 mil reais de receita é uma microentidade. Tá bom? Aqui, gente, não está falando de regime tributário, e depois eu até explico essa questão de regime tributário. Então, aqui só está classificando o tipo de empresa, tá? O tipo, o que é grande porte, o que é médio porte, o que é pequena empresa, o que é microentidade. Então, é isso que está fazendo, uma classificação. Começa com as empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais, microentidade. Acima de 4.800 até 78 milhões, pequena empresa. Acima de 78 milhões até 300 milhões, médio porte. Acima de 300 milhões, grande porte. Lembrando que grande porte também tem uma outra situação, que são os ativos superiores a 240 milhões de reais. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês vão relatando aí, tá? Vão relatando para que eu possa compreender como que posso ajudá-los melhor. Bem, na sequência, fala sobre as normas. Agora sim, até aqui dentro do item 5, como um todo, da letra A até a letra D, só fala o tipo de empresa, o que é cada empresa. E agora sim, a partir do item 6, vai falar das normas que a gente deve aplicar, adotar para cada uma delas. Isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. Nós temos as normas brasileiras de contabilidade completas, que é uma porrada de normas, é muita norma. Nós temos a NBCTG 1000, nós temos a NBCTG 1001 e nós temos a NBCTG 1002. Todas essas aqui são normas específicas, tá?
Normas específicas. Para quê? Específicas para empresas de grande porte, tem específica para média empresa, tem específica para pequena empresa e tem específica para microentidade. Então, são as normas específicas, tá certo? Então, vamos começar. As normas brasileiras completas, tá? Que é muita norma. Quem deve adotar são as empresas classificadas como sendo de grande porte. Mas também devem adotar essas normas quaisquer entidades, qualquer empresa que possua obrigação pública de prestação de conta. Então, qualquer empresa que mesmo que não enquadrada, que não tenha receita bruta suficiente para ser de grande porte, ou não tenha ativo total suficiente para ser de grande porte, mas que tenha a obrigação de fazer, né, a prestação de contas pública, então precisa se utilizar dessas normas aqui, tá? Então a gente tem que entender se a gente tem na carteira de clientes algum tipo de empresa que tem que fazer a prestação pública das suas contas. Então aqui, por exemplo, uma SA de capital aberto. Uma SA de capital aberto tem sim a obrigação de prestar suas informações ao público. Tá? Então, aqui, né, obrigatoriamente, sendo classificada ou não como grande porte, vai ter que se utilizar das normas brasileiras de contabilidade. Na sequência, a gente tem a NBCTG 1000, que é uma norma de contabilidade para médias empresas, ou seja, quem é que vai adotar essa norma aqui? Quem deve adotar essa norma são as empresas classificadas como médio porte. Quem são as empresas classificadas como médio porte? A gente viu. Receita bruta superior, né, maior que 78 milhões e até 300 milhões de reais. Na sequência, a gente tem a NBCTG 1001, que é uma norma específica para contabilidade para pequenas empresas, ou seja, quem é que deve utilizar essa norma? As pequenas empresas. Quem são as pequenas empresas? Receita bruta maior que 4 milhões e 800 mil reais até 78 milhões. E, por fim, a NBCTG 1002, que é uma norma de contabilidade para microentidades, ou seja, quem é que deve adotar essa norma? Aquelas empresas classificadas como microentidade. Quem são elas? Aquelas com receita bruta anual de até 4 milhões e 800 mil reais, tá? Então, é isso aqui que a gente deve se atentar. Tem um cliente, a cada ano eu tenho que fazer isso, eu tenho que observar qual é a norma que eu devo enquadrar esse cliente. Então, a gente precisa estar atento demais a cada norma dessa aqui, a cada receita bruta anual dos nossos clientes e a cada ativo total, porque pode haver mudanças aí na classificação, tá? E aí tem outras informações que são super importantes que a gente precisa se orientar aqui dentro da norma. Diz o seguinte: aquelas empresas que são chamadas de pequena empresa e microentidade que se qualificarem como uma companhia fechada ou sujeita à tributação com base no lucro real, deverão seguir o que determina a Lei 6.404 de 76, e assim aplicar a norma mais adequada. Então, vamos lá, o que está dizendo isso? Digamos que eu tenha, então, uma SA de capital fechado, tá? Uma companhia fechada, mas que ela está classificada pela Receita Bruta como uma pequena empresa. Esse tipo de empresa, por ser uma SA, está sujeita à Lei 6.404 de 76, que é a lei das SAs. Então, lembra lá no início que falava que tinha que olhar, ver se existia uma outra legislação para os clientes, que a gente também deve olhar? Então, é isso aqui que está reforçando. E também diz o seguinte: se alguma pequena empresa ou microentidade for do lucro real, tá? Assim como aquelas que são companhia fechada devem olhar a 6.404, a gente também pode ter pequena empresa ou microentidade que é do lucro real. Aí o que está reforçando aqui? Devem aplicar a norma contábil mais adequada. Como assim? Talvez eu tenha um cliente do lucro real
e ela seja uma microentidade, tem receita bruta anual de até 4.800.000 reais. Eu posso, pelo Conselho Federal de Contabilidade, usar a NBCTG 1002, a menor norma. Mas talvez eu entenda que não seja a norma mais adequada para aquele meu cliente. Porque é um cliente que ele faz as coisas da forma correta, eu quero que ele tem essa condição, ele quer mostrar mais demonstrações do que é exigido dentro da microentidade. Enfim, eu entendo que devo trabalhar com uma norma que exija mais. Eu posso, tá? Então, aqui está dizendo, é possível aplicar a norma contábil mais adequada para essas empresas. Eu, como sugestão, sugiro para vocês que não façam isso, né? Então, por mais que seja uma empresa do lucro real, mas se a gente pode aderir à menor norma, vamos então aproveitar e aderir a essa menor norma, né? Não precisamos passar trabalho. Quanto maior a norma, maior a exigência. Mas a norma está deixando claro aqui que isso é possível, tá? Então, só para a gente saber que de fato é possível. Na sequência, uma coisa muito interessante, é o último item, de fato, dessa orientação de tipo de entidade, tá? E normas. Aqui traz pra gente os limites. Sabe aquele limite de 4.800.000 reais e 78 milhões? Aqui reforça que esses limites, eles são condizentes com o quê? Com a Lei Complementar 123 de 2006, a gente conhece aí como a Lei do Simples, e com o limite do lucro presumido. E aqui reforça o quê? Uma vez alterado, tá? Uma vez alterado esses limites, lá na Lei do Simples, ou o limite do lucro presumido, que determina, tá lá no artigo 13 da Lei 9.718 de 98, se alterar esses limites aqui, automaticamente também é alterado os limites para fins das normas. Mesmo se essas normas não forem atualizadas, tá? Mesmo se as normas não forem atualizadas. Ou seja, a gente não vai ficar preso aos limites. Uma vez atualizado a lei, tá? Automaticamente a gente já tem que considerar aqui para fins de contabilidade essa atualização. Isso aqui é muito legal, a gente não tinha em normas anteriores, porque senão fica uma coisa descasada, né? Uma coisa descasada com a outra. Então, já tem esse item aqui que reforça isso para a gente. Entendemos, então, os tipos de empresa e as normas que a gente deve utilizar? Então, basicamente, eu diria assim, faça uma planilha de Excel, uma coisa bem simples, tá? Planilha de Excel, coloca todos os seus clientes, a receita bruta do ano, o ativo total. Pronto, é isso, tá? É isso. Faz isso e confere, coloca do lado. Ó, de acordo com a receita do ano anterior, é microentidade, é pequena empresa, é uma empresa de médio porte, vai colocando ali, tá? E aí, depois, existem outras regras que estão dentro da NBCTG 1001, da NBCTG 1002, são novas normas também, passaram a vigorar obrigatoriamente a partir de janeiro de 2023, e essas normas têm situações muito relevantes que a gente precisa prestar atenção, que é obrigatório que a empresa fique pelo menos 2 anos consecutivos na mesma norma. Então, tem algumas regras que a gente precisa se atentar, tá? Então, nas aulas de NBCTG 1002 e NBCTG 1001, dentro da comunidade de contabilidade na prática, a gente vai poder se aprofundar melhor sobre esses casos específicos, tá? Bem, saindo da parte de definição de tipo de empresa e normas aplicáveis, vem algo que muito profissional da área contábil nem sabe que existe, que é a Carta de Responsabilidade da Administração. Coloquem aí para mim, hein? Coloca aí, comenta aí para mim quem é que conhece ou já ouviu falar de Carta de Responsabilidade da Administração. Quero saber, hein? Se vocês já ouviram falar de Carta de Responsabilidade da Administração. Bem, então, os itens 12 ao item 15 da ITG 1000 trata dessa Carta de Responsabilidade da Administração. Qual que é o objetivo dessa Carta de Administração? É definir e estabelecer a obrigatoriedade da existência formal de instrumento legal que evidencie e assegure a responsabilidade da
administração da empresa, na implantação e manutenção dos controles internos. Já explico. Bem como no fornecimento ao profissional da contabilidade das informações e documentações completas necessárias à adequação, realização da escritura contábil e elaboração das demonstrações anuais. Deixa eu contar para você uma coisa. Possivelmente você já reclamou ou já ouviu alguém reclamar de que os clientes não entregam documentação para que eu faça a contabilidade e ficam choramingando porque os clientes não entregam a documentação. Aí deixa eu perguntar uma coisa. Lá no contrato de prestação de serviço, você colocou que é obrigatório o cliente te enviar anualmente, você vai entender, né? Anualmente, essa carta de responsabilidade, onde ele se responsabiliza pelo envio das informações para que você possa fazer a escrituração contábil e elaborar as demonstrações? Isso é um item obrigatório. É obrigatório. Tem que constar no contrato de prestação de serviço que anualmente será feito isso. E aí, o que você tem que fazer? Acabou, né? Terminou ali a escrituração, a elaboração dos seus clientes, ou antes de terminar, você vai imprimir essa carta de responsabilidade. A maioria dos sistemas já tem até um modelo de carta, mas se não, você pode fazer no Word, tem um modelo aqui dentro da ITG, mas normalmente a gente já consegue gerar dentro do próprio sistema, já vem os dados do cliente, tudo. Você vai entregar para ele ler e assinar. Ele se responsabiliza, tá? Então, aqui no item 13 vai falar, para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional da contabilidade deve obter essa carta de responsabilidade da administração da empresa, para a qual presta serviço, podendo, para tanto, seguir o modelo sugerido no anexo 1. Então, tem um modelo aqui dentro. Essa carta, ela deve ser obtida ao término de cada exercício social. Então, vamos lá, gente, acabou o ano, você já gera essa carta lá no seu sistema, ou faz em Word, entrega para o seu cliente assinar e devolver para você. Quero ver se ele não vai mais entregar a documentação. É porque é ele que está se responsabilizando, que ele está fazendo os controles internos necessários, que ele está passando a documentação completa, tá? Então, você está se salvaguardando. A responsabilidade é da administração, não pega para você essa responsabilidade, não. Então, no item 15, finaliza dizendo que a carta, ela tem por objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade no que se refere à sua responsabilidade pela realização da escrituração no período base encerrado, segregando-as, distinguindo-as das responsabilidades da administração da empresa. Sobretudo no que se refere à manutenção de controles internos e acesso às informações, até porque, se eu não tenho informação, eu não tenho como fazer escrituração contábil, tá? Então, o administrador, ele vai preencher, assinar, na verdade, essa carta, dizendo que, pronto, te entregou tudo com você, fez todos os controles, entregou tudo, agora você pode fazer a sua parte. E aí, depois você apresenta o livro diário, você apresenta as demonstrações contábeis com a sua parte. Olha, eu fiz a contabilidade de acordo com tudo que eu recebi ao longo do ano dessa empresa, tá? Então, de texto, basicamente, né, o que a gente tem sobre carta de responsabilidade da administração é isso, e no anexo 1 a gente tem o próprio modelo. Depois vem os modelos, então, das demonstrações e de planos de conta. Vem primeiro os modelos das entidades de pequeno porte. Uma empresa de pequeno porte precisa elaborar balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, DMPL, demonstração das multações do patrimônio líquido, DFC, demonstrações do fluxo de caixa e notas explicativas, tá? Então, tem modelo aqui de cada uma dessas demonstrações dentro da ITG. Na sequência, a gente vem aqui onde que a gente vai encontrar. O anexo 2 fala de balanço patrimonial, o anexo 3 de DR, anexo 4 de DMPL, anexo 5 de DFC, tá? E aí depois ainda tem para a gente as diretrizes de uma nota explicativa. Tem uma coisa também super interessante que às vezes a gente não sabe, está escrito na ITG 1000, que se as únicas movimentações de uma pequena empresa dentro do PL, tá, forem
referente à conta de lucros ou prejuízos acumulados, é possível, no lugar da DNTL, a gente fazer a DLTA, tá? Então, isso é possível. Isso é possível. E aí, pode-se utilizar, então, o anexo 10, que tem um modelo de DLTA, tá? O anexo 6 tem um modelo de nota explicativa. Então, quem aí não sabe fazer nota explicativa, tem um modelinho aqui dentro. Olha só que maravilha. O anexo 7 tem um modelo de plano de contas para as pequenas empresas. E depois vem os anexos das microentidades, aquelas que vão adotar a NBCTG 1002. Anexo 8, balanço patrimonial. Anexo 9, demonstração do resultado. Anexo 10, DLTA. E o anexo 11 tem um plano de contas para essas empresas, para as microentidades. Lembrando algo muito importante que a gente não pode esquecer. Essas demonstrações, elas precisam ser assinadas pelo titular ou pelo representante legal da empresa e também pelo profissional de contabilidade regularmente habilitado, é claro, no Conselho Regional. Tem que ter registro, tá? Devendo estar devidamente identificados com referência clara à data ou ao exercício em que se referem e também à unidade monetária utilizada, reais, milhares, milhões, tá? Então, eu tenho que sempre ter as assinaturas do titular ou representante legal da empresa, do profissional de contabilidade. Tem que deixar claro de quando que é, qual o período daquela demonstração e se ela é em reais, em milhares ou milhões. Pequenas empresas e microentidades, a gente trabalha aqui com reais, né? Reais, tá? E aí, termina aqui, como eu falei, eram só 4 páginas, a norma falando, né, que essa norma deve ser aplicada juntamente com a NBCTG 1001 e a NBCTG 1002 nos exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, que foi quando passou a ser obrigatório essas novas normas, permitindo a adoção antecipada para o exercício iniciado a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, ITG 1000, NBCTG 1001, NBCTG 1002 foram normas que passaram a ser obrigatórias a partir de 1º de janeiro de 2023, podendo, é claro, ter sido usada de forma antecipada já no exercício de 2022, tá? Então, é muito importante que a gente compreenda como se usa cada norma dessa para que a gente não faça coisa errada, tá? Que a gente realmente faça uma contabilidade correta, adequada, e isso, para a gente fazer uma contabilidade correta e adequada, tem que ser como? Usando as normas, que é o que a gente tem. Aí, na sequência, ó, vem os anexos, que são modelos, gente. Tem um modelo de carta de administração. Tá aqui, ó, o modelo, tá? Modelinho declarando. O sócio, né, o dono, o representante da empresa declara que ele não fraudou, que ele não fez fraude, tá? Que ele fez controle de estoque, que ele passou as informações, que ele fez controle interno de tudo. Ele está dizendo que ele te entregou tudo. Claro, só vai dar... se ele realmente... Ele tem que ter te entregue, né? Não vai deixar ele assinar uma coisa que ele não fez também, né? Então, isso aqui, o interessante é para que o administrador veja o quão relevante é ele passar as informações para a gente. Se ele não passa as informações, a gente não tem como fazer. Mas ele está dizendo assim, ó, tudo que eu te passei é o que tem na empresa. Tudo que eu te passei, toda a documentação que eu te passei. Às vezes ele te passou um extrato. Ele está dizendo que isso é tudo que ele tem, tá? Ele está se responsabilizando por aquilo que ele te passou, tá? Então, leiam depois com calma essa carta, para vocês verem como é interessante. E aí depois vem, ó, o balanço patrimonial sugerido para pequena empresa. É muito importante que vocês prestem atenção e parem com cuidado para olhar essas demonstrações, porque às vezes você tem alguma classificação errada, você está fazendo algo errado na empresa. Então, algumas coisas aqui, ó, gerais que eu já posso orientar vocês. As demonstrações sempre devem ser apresentadas com período comparativo. Vejam que a primeira coluna é o ano mais recente e a coluna anterior é o ano mais antigo, sempre de forma comparativa, a gente tem que apresentar as demonstrações. Outra coisa, existem nomes que são nomes
que estão descritos nas normas que a gente deve utilizar. Uma coisa bem que costuma se errar muito. Caixa e equivalente de caixa e disponibilidade. Uma pequena empresa não vai chamar de caixa equivalente de caixa, vai chamar de disponibilidade esse grupo, tá? Então, isso, se eu olho, passo o olho aqui já nesses anexos, já consigo identificar se há uma falha ou não dentro das minhas demonstrações. A ordem é sempre por ordem, o ativo, né? Ordem decrescente de liquidez, ou seja, aquilo que é caixa, dinheiro, vem primeiro, tá? E aquilo que depois vem aquilo que vai gerar caixa e dinheiro mais rapidamente. Então, vejam que vem primeiro a disponibilidade, depois vem clientes, aí vem outros recebíveis, e vem estoque, porque o estoque ainda tem que ser vendido para depois virar dinheiro de fato, tá? Aí dentro do ativo não circulante, o que a gente tem? Tem que olhar se o nome que você está usando para os grupos dentro do ativo não circulante está correto. Ativo realizado a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível. Esses são os nomes adequados dos grupos, isso é regra, tá? Dentro do passivo, se eu estou classificando as coisas corretamente, vejam que provisão aqui é provisão de verdade, provisão tributária, não é férias e 13º. Férias e 13º está aqui, ó, salários e encargos. Férias e encargos a pagar, 13º, salários e encargos a pagar. Eu não chamo de provisão de férias e provisão de 13º. Provisão é outra coisa, fica lá embaixo. Não é férias e 13º. Então, são algumas coisas que a gente deve prestar atenção, tá? Então, aproveitem. Demonstração do resultado do exercício. O que eu tenho que me atentar aqui com o custo? Inclusive nas prestadoras de serviço. Então, verifique se as demonstrações do resultado do exercício que você está fazendo dos seus clientes, você está colocando custo. É comum a gente pegar muita demonstração do resultado sem custo. Mas olhem, eu tenho que ter a receita bruta, as deduções, a receita líquida, o custo, incluindo o custo dos serviços prestados. Aí eu acho o resultado bruto da empresa e depois vem as despesas. Despesas operacionais separadas de despesas financeiras. Tem que olhar, ver se eu estou fazendo da maneira correta, tá? Tem modelo de DMPL, para quem nunca fez, não sabe como fazer, tem um modelo aqui também disponível. Tem modelo de fluxo de caixa, a mesma coisa, eu nunca fiz um fluxo de caixa, será que está saindo certo no meu sistema? Tem um modelo para a gente confrontar. E algo que eu acho muito legal, diretrizes para elaborar notas explicativas. Nunca fez uma nota explicativa? Leia. Aqui são diretrizes do que a gente deve colocar em uma nota explicativa. Microentidade, que são aquelas empresas com receita bruta anual de até 4.800.000 reais, a gente só tem que fazer 2 notinhas bem fáceis. A gente vai dizer que a gente está usando a norma, né, que a gente usou a norma, e qual é a atividade operacional daquela empresa. Mas uma pequena empresa é norma completa. E aqui tem as diretrizes de como a gente deve fazer. E depois, plano de contas. A mesma coisa que eu falei para as demonstrações contábeis, vale para o plano de contas. Para que a gente tem que usar o plano de contas modelo aqui? Para conferir se o nosso plano de contas está correto. Vocês não vão achar nada escrito de provisão de férias, provisão de 13º, vocês não vão achar nada de adiantamento de lucro, né? Antecipação de lucro não existe aqui dentro, tá? Então, são algumas coisas que a gente não acha, por quê? Porque está errado, que a gente se acostumou a fazer errado, e a gente não vai encontrar esse erro aqui dentro. Então, é muito importante que a gente faça esse check, que a gente confira. Pega o seu plano de contas, e o plano de contas sugerido, e veja o que eles têm que estão iguais e o que estão diferentes. O que está diferente, suspeite, procure para ver se está da forma adequada, tá? Da forma correta. Depois vem os modelos de microentidade, a mesma coisa. Balanço patrimonial, demonstração do resultado, também, ó, tem custo, tem que lançar. Ah, mas a empresa é do Simples Nacional. Ok, Simples Nacional do serviço, é Simples Nacional de serviço, o que você vai fazer? Vai contabilizar o custo corretamente na DR dela. Também tem que ser apresentado, tá? Depois tem a DLPA, então, eu tenho uma empresa do Simples Nacional, tem que fazer DLPA?
Tem, porque é uma microentidade, é obrigada a usar a NBCTG 1002. Tem que usar ela na íntegra. E aí é obrigatório fazer DLTA para esse tipo de empresa. E também tem um plano de contas sugerido aqui para uma microentidade, tá? Então, aproveitem essa norma, a gente passou ela por inteiro. Óbvio que eu não vou passando cada demonstração, aqui não é um encontro sobre demonstração contábil, mas sim sobre a norma em si. É muito importante que a gente tenha, cada um, né, tenha o seu tempo de parar, olhar os modelos, entender os modelos. Claro, tá com dúvida, pega a dúvida, tenta tirar dentro da comunidade, os alunos que são da comunidade, tô com dúvida nisso aqui, não entendi muito bem essa conta, vai lá, coloca a sua dúvida para a gente dentro da comunidade, ou bota dentro do grupo de WhatsApp para que outro colega possa te ajudar, assim você já faz troca, né, network. Então é muito importante você que faz parte da comunidade, aproveitar a comunidade para compreender melhor o nosso dia a dia, né, a nossa prática. Então, muito relevante isso. Deixa eu vir aqui agora para as perguntas. Deixa eu ver o que foi surgindo por aqui. Vamos lá. Nossa, Raíssa tem um cliente aqui diferente, dropship, intermediação de negócios. Raíssa, depois coloca essa tua dúvida lá dentro da comunidade, tá? Para que a gente possa te ajudar sobre ela. Que é outra coisa, né? Não é sobre aquilo que a gente está trabalhando aqui hoje, mas pode colocar lá, tá? A gente vai te ajudar a responder. Breno, uma dúvida, fica gravada a aula? Não tinha chegado ainda. Sim, fica gravada dentro da comunidade, tá? Você vai ter acesso. Sônia, caso o responsável omita documentos com a carta de responsabilidade, a responsabilidade é exclusivamente dele? Sim, Sônia, exatamente isso, tá? Então, se ele omitiu uma informação, tá? Se ele omitiu... Não, Larissa, a gente não tem nenhuma dúvida pendente, só dessa semana. Coloca lá de novo, tá? Coloca lá de novo. Não, no Facebook não, Larissa, na comunidade, por favor, na comunidade, tá? A gente não tá com nenhuma pergunta pendente na comunidade, a não ser que chegou nessa semana. Breno, então a aula fica gravada dentro da comunidade. Sônia, é isso mesmo. Se ele omitir algum documento e ele te entregou a carta de responsabilidade, dizendo que entregou tudo para ti, aí a responsabilidade é exclusivamente dele. Se ele omitiu, pensa, se ele omitiu, você não sabia, e ele ainda te entregou a carta, dizendo que tinha te entregue tudo, tá? Então, gente, é muito importante a carta de responsabilidade da administração, além de ser obrigatória, tá? Reforço para vocês, ela é obrigatória. Então, a gente tem resolução do conselho, que fala, inclusive, do contrato de prestação de serviço. A gente tem aula sobre contrato de prestação de serviço dentro da comunidade, a gente já fez aula com uma advogada, inclusive. A gente tem resolução para como formular um contrato de acordo com essa resolução do conselho, e lá dentro da resolução fala da obrigatoriedade da carta de responsabilidade da administração, tá? Ok? A Cristina fez uma pergunta interessante. Quando não querem assinar, mesmo sendo obrigatória, aí é motivo de rescindir o contrato, porque isso está escrito no contrato de prestação de serviço. Por isso que é obrigatório estar no contrato de prestação de serviço e a cláusula para você rescindir, tá? Ok? É cláusula para rescindir. Como fica a ECD enviada sem nota explicativa, Ana? É obrigado. Se tu tem uma empresa que tu é obrigada a entregar nota explicativa, vamos pensar, pequena empresa ou a micro... Na verdade, qualquer empresa é obrigada a entregar nota explicativa, mesmo a microentidade que é só duas, tá? 2 notinhas. E você não entregou, você não entregou, não elaborou as demonstrações contábeis de acordo com o que determina o Conselho Federal de Contabilidade. Aí você pode ter problema numa fiscalização, porque você não fez a entrega completa. A mesma coisa se não foi via ECD, foi na junta comercial. Tem que ser completa, gente. Existe o conjunto completo de demonstrações que a gente precisa elaborar para cada tipo de empresa, tá? Ok?
Olha, Fabiane, que interessante. O meu plano de contas tem ativo permanente. Tá errado, tá vendo, Fabiane? Não existe ativo permanente desde 2008, se não me falha a memória, tá? Desde 2008, ativo permanente não é um termo mais utilizado na contabilidade, tá? E aí, como a gente pode ver isso? Numa coisa rápida aqui, abrindo o modelo de plano de contas, tá? Então, ajusta lá, tá bom? Ajusta lá, por favor. O que mais que a gente tem aqui? Aqui, ó, o Elton botou uma pergunta da Lidiane. Quando há mudança de porte, precisa ser atualizado na junta comercial? Sim, né? A gente faz lá na junta comercial, a gente indica qual é o porte da empresa, tá? A gente indica qual é o porte. Então, uma vez alterada, a gente altera lá também. Poderia, por gentileza, deixar o WhatsApp do grupo? Tá lá dentro da comunidade, tá? A gente não vai colocar aqui, porque se tiver alguém por aqui que não é da comunidade, vai entrar lá no grupo do WhatsApp. O grupo é específico para alunos da comunidade. Então, entra lá dentro da comunidade e pega o acesso. Tá bom? Olha só que legal, a Fabiana disse, né? Eu baixei o plano de contas da ITG e consertei. A Fabiane foi a que falou que tinha no seu plano de contas ativo permanente. Gente, é sobre isso, é isso que eu reforço com vocês, tá? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente precisa realmente abrir as normas e ajustar, tá vendo? Doeu ajustar? Foi difícil ajustar? Não, né? É simplesmente, identifiquei que existe uma norma que fala sobre isso, esse termo ativo permanente não está na norma, ou seja, ele não existe, eu vou lá e altero, tá? Muito bem, ó. Ai, que legal, Fabiane, que bacana, eu fico muito feliz que você está aprendendo bastante. Ela reforçou aqui, né? Somos 3 no escritório e eu faço o contábil. Então, a gente tem que fazer as coisas bem feitas, e é possível, gente. É possível. Se a gente aprende, realmente a gente está aqui, conversa com outros profissionais, entende como deveria ser feito, porque isso que é importante. Às vezes a gente vai ler uma norma, a gente, nossa, tem tanta coisa escrita na norma, a gente não entende como executar a norma. A minha intenção aqui com vocês é fazer com que vocês executem essas normas, tá? Executem essas normas. Ana perguntou, como faço para acertar essas ECDs, né, enviadas sem as notas? Elas são microentidades. Então, a gente não tem como substituir uma ECD, tá? A gente não pode, né, fazer substituição de ECD. Por isso é tão importante a gente prestar atenção, tomar muito cuidado com as entregas que a gente faz. Em falando em ECD, as nossas últimas aulas aí da comunidade, a gente teve 2 aulas, né, práticas sobre ECD. A gente fez ao vivo, né, uma ECD com vocês. Nossa, suei naquele dia, porque estava dando erro, não estava dando certo, mas foi, né? Essa é a intenção realmente da comunidade, que a gente mostre na prática, tá? Como que é feito, ok? Porque não é permitido, tá, Tati? Não existe essa possibilidade de ser substituída. Não tem. Livro na junta também não, tá? Só para vocês saberem. Por isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Não é permitido mesmo. Dandara, tenho uma dúvida em relação aos custos no plano de contas. O custo, ele é dentro da conta analítica de despesa ou ele é um grupo separado? Boa pergunta, Dandara, é separado, tá? É separado. Tá, mas aí, pera lá. Entendi a tua pergunta, tá? Entendi. É que o teu grupo 4 deve ser custos e despesas. Se não tá escrito custos e despesa, aí você altera a nomenclatura, tá? Então, a gente pode usar, sim, tanto custo e despesa, como sendo um grupo só. Assim como tem plano de contas que até a receita faz parte, tá? O grupo 3 é receita, custo e despesa. Só confere, porque se tiver escrito só despesa, aí você vai alterar o nome, vai dizer custos e despesa. Aí vem primeiro os custos e depois as despesas, tá bom? Isso porque tem que ser apresentado separadamente. Eu li as normas, a Fabiane botou, eu li as normas depois de 2 anos por causa da sua aula. Tenho dúvida se o Prolabore de serviço é custo e também as guias de dados de dedução da receita. Porque quando procuro na internet diz que não. Vamos lá então, Fabiane, vamos lá. Vou esclarecer essas 2 dúvidas, tá? Prolabore pode ser custo ou pode ser despesa. Depende.
Depende do quê? Eu sei que é horrível falar depende, né? Mas aqui realmente depende, tá? Depende do quê? Vamos lá. Depende de... deixa eu só liberar aqui para eu poder ver vocês melhor. Depende do quê, né? Depende de como esse sócio trabalha para a empresa. Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui no escritório, eu e meu marido somos sócios. Vamos supor que só ele execute as atividades do escritório, o dia a dia do escritório. Eu não faço isso, eu cuido da parte financeira, marketing do escritório, e é ele que executa, de fato, o serviço da contabilidade para os clientes, tá? Nós dois temos Prolabore, nós dois somos sócios. O Prolabore dele seria custo, o meu seria despesa, tá? Então, para ser custo ou para ser despesa, depende de como o sócio atua na empresa. Se o sócio atuar na empresa, na atividade fim dela, é custo. Se ele não atua na atividade fim, é despesa, tá? Mas lembrando que sempre que tem Prolabore é porque ele trabalha na empresa, né? Ele recebe um salário por trabalhar na empresa. O que a gente tem que avaliar é como que é esse serviço dele dentro da empresa, tá? Se ele atua na atividade fim ou não, tá? A outra pergunta, as guias da DAS, a dedução da receita. Isso tem dentro da NBCTG 1002, né? Porque a gente está falando de DAS, empresas, então, do Simples Nacional, são microentidades. A NBCTG 1002 permite que a gente lance tudo como dedução da receita, tá? Primeiro ele vai falar assim, ó, que o que são impostos sobre os lucros deveria ficar não como dedução da receita, tá? Deveria aparecer na DR lá embaixo no campo de imposto de renda e contribuição. Mas ele deixa claro que empresas do Simples Nacional podem lançar tudo como dedução da receita, senão teria que separar, né? Imagina pegar a guia do Simples e separar. Imagina, você lá pega a guia do Simples, já está separadinha por imposto. Você teria que lançar imposto por imposto em conta separada. Uma parte dedução, outra parte para despesa com imposto de renda e contribuição social. Então, a norma diz assim, ó, empresas do Simples pega todo o valor, então, do DAS, e lança como dedução da receita. Não é numa conta específica lá de despesa. Ela é como dedução da receita. Então, lá no seu plano de contas, você vai ter as receitas, depois você vai ter as deduções das receitas. Dedução da receita são normalmente contas que vêm com o símbolo do menos, para lembrar que ela é dedutora, tá? Ela é como se fosse uma retificadora, ela está deduzindo o grupo de receita, tá bom? Breno, aprendi isso agora nesse semestre, ri muito, possivelmente custo e despesa, né, Bruno? Olha aqui, ó, Roosevelt botou, eu também só passei a perceber a importância das normas aqui na comunidade. Ai, que bacana, gente. Dandara, nesse plano de contas aí da norma, tem conta de Simples Nacional pra gente ver? Vamos olhar? Deixa eu mostrar para vocês. De cabeça eu não lembro, tá, gente? É tanta norma. Mas já vamos ver agora. Deixa eu ver se vocês estão, se eu compartilhei a tela certa. Compartilhei? Então, vamos lá. Vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Estão vendo? Grupo 3, grupo de resultado. Tem as receitas. Aí vem receita bruta, tem as receitas, serviço prestado, tudo. Aí vem as deduções, estão vendo? Dedução tá aqui, ó, Simples Nacional. Aí vem outras deduções, depois vem os custos, depois vem as despesas, tá? Então, a gente não vai lançar esse Simples Nacional, como muita gente lança esse Simples Nacional aqui, vocês estão vendo? Simples Nacional, isso aqui é uma conta de dedução, tá? Ela está diminuindo, então ela vai, normalmente, no plano de contas de um sistema, ela tem um símbolozinho de menos aqui na frente, tá? Para dizer que ela é uma dedução mesmo da receita, porque ela é dedução, tá vendo? 3, 1, 2, ela está dentro do grupo de receita, só que está deduzindo. Tem natureza contrária, tá? Tem gente que vai colocar esse Simples Nacional lá num grupo de despesa, lá embaixo, mas não pode, a norma não permite, tá? Não permite, a norma só diria assim, ó, que o único permitido lançar como despesa seria o imposto de renda e a contribuição social, tá? Não toda a DAS, eu teria que separar, uma parte da DAS fica como dedução e a outra como a despesa com imposto de renda e contribuição. Como, óbvio, né, o conselho sabe que isso vai ficar inviável, aí ele permitiu que toda a DAS fosse lançada como dedução, tá? Então, é sempre dedução. A gente não pode lançar a DAS inteira
como despesa. Gente, tem muita gente que não sabe disso e acaba, tá lá uma conta de despesa de Simples Nacional, sempre usou, mas tá tudo bem, vai lá e altera agora, tá? Altera para o ano de 2025, passa a fazer da forma correta. Breno, esse modelo tem que ser levado à risca ou pode ser adaptado para a empresa? Não precisa ser usado, tá? Não precisa ser usado à risca, tá? Ele é sugerido, não existe nenhum plano de contas que a gente deva usar, que a gente precise usar à risca para nenhuma empresa, é sempre sugerido. Só que tem regras dentro desses planos, tá, gente? Então, por exemplo, esse caso da dedução da receita que eu falei agora, tá dentro da norma, então é regra, tá? Ou se ter custo lançado, é regra. Então, o modelo em si eu não preciso usar na íntegra, mas eu tenho que olhar, tá? Eu tenho que olhar a norma de cada empresa. Exemplo, é a norma da NBC, a norma de uma microentidade e a norma de uma pequena empresa que fala que o nome adequado para caixa e equivalente de caixa é disponibilidade. Já, se eu pego uma outra norma, NBCTG 1000, ou as normas completas, o termo lá para essas empresas tem que ser caixa equivalente de caixa. Entende? Então, tem coisas que o modelo vai me apresentar que se eu estou com dúvida se eu devo ou se eu não devo seguir na íntegra, eu vou abrir a norma, tá? Se está na norma, eu tenho que seguir na íntegra. Bom, normalmente o que eu falo aqui para vocês são coisas de seguir na íntegra, tá? Então, não usar o termo de provisão para férias e 13º, não usar antecipação de lucro, isso é íntegra, tá? O que eu falo para vocês nunca é sugestão, é o que a norma realmente nos orienta. Vale para o DAS do MEI? Vale se tu faz contabilidade do MEI, vale, tá, Damiana? Então, se tu está fazendo contabilidade do MEI, tu vai usar a NBCTG 1002. Então, assim, gente, MEI não é obrigado a ter contabilidade, mas se eu faço contabilidade, eu tenho que seguir uma norma. Que norma? A 1002. E aí vale para ele também, tá? Ufa! Gente, eu espero que tenha sido um momento aí de aprendizado. Eu aprendo muito com vocês. Cada vez que vocês fazem uma pergunta aqui para mim, isso me faz ter que relembrar algumas normas que às vezes estavam esquecidas, lembrar algumas situações que eu já passei também. Isso é muito bom. Faz o cérebro estar sempre em contato, se atualizando. Isso é ótimo. Então, eu aprendo muito com vocês. E a gente deve sempre continuar assim, né? Nessa busca por conhecimento, por troca. Então, só vou reforçar para vocês o que vocês têm dentro da comunidade, tá? Nós temos esses nossos encontros quinzenais, mas vocês também têm outras formas de buscar as informações. Quais formas seriam essa, né? As aulas que são gravadas. Não pude participar de uma aula ao vivo. Tá a gravação dentro da comunidade, você pode assistir ela inteira. Mas eu fiquei com uma dúvida, eu não estava ali ao vivo para perguntar. Você vai deixar sua dúvida embaixo da aula, eu vou responder, tá? Além disso, a gente tem cursos completos que estão gravados. Sabe essa coisa de custo e despesa? Eu amo falar de custo, gente, porque durante muitos anos eu fui professora de contabilidade de custos. E isso me lembra muito a época que eu estava lá com os meus alunos explicando a diferença de custo e despesa e poder mostrar na prática como que isso deve ser, né? É muito bacana. Então, tem um curso só sobre contabilidade de custos dentro da comunidade. Não, mas eu quero ir mesmo para a parte prática de escritório. Tem a formação de assistente contábil na prática dentro da comunidade. Você tem acesso ao sistema, você tem acesso à documentação de uma empresa para que você lance tudo isso e depois confira. Aí depois eu vou nas aulas explicando, né, como é que deveria ser feito cada lançamento. Tem os balancetes para você conferir com o que você fez. Além disso, tem a novidade do nosso grupo de WhatsApp. Mas lembra uma coisa, para não fazerem confusão, igual alguém ele disse que colocou uma pergunta tem 20 dias e ninguém me respondeu. Vamos só entender o seguinte. No grupo de WhatsApp, é um local de vocês. É vocês que vão trocar informação entre vocês. Sabe aquele... Eu tenho vários grupos assim, de vários profissionais de contabilidade. Tô com uma dúvida aqui, gente, alguém pode me ajudar? Alguém já passou por essa situação? Então, é um grupo de vocês, tá? Mas existe a plataforma onde eu respondo. Eu vou responder vocês. Então, vocês vão botar dúvida lá dentro e eu vou responder, tá?
Dentro, claro, do nosso grupo lá do Facebook ou do nosso grupo do WhatsApp, como é vocês, pode ser que ninguém saiba responder ou ninguém teve tempo realmente de responder. E é até preferível, se você não sabe responder, não vai responder qualquer coisa achando que aquilo ali é certo, tá? Tá, eu acho que é isso aqui. Não, coloca se é algo que você faz aí onde você trabalha, se você já buscou essa informação, tá bom? Se você não encontrou, você vai, né, coloca lá para mim, eu vou responder para você, tá bom? Então, a gente tem uma rotina aqui, procura entrar todo dia dentro da comunidade para ver se tem perguntas. É claro que vai ter dias que tem muitas perguntas que eu não vou conseguir responder todas, vai atrasar um pouquinho mais. Sempre quando tem abertura de nova turma, demora um pouquinho mais, entra bastante gente, então acaba demorando, mas eu respondo tudo. Olha só que legal, RA Contábil entrando agora na comunidade. Breno, eu tive aula de matemática empresarial com você e o Haroldo. Meus amigos e eu falamos de vocês até hoje, incríveis. Ah, que legal! Obrigada, Breno. Que bom ter você por aqui. Que prazer. Gente, ó, acho que deu, né? Cansaram? Tá frio aí? Tá frio? Aqui tá muito frio. Então, bora lá. Acho que lá a Damiana também tá frio, ó. Tô vendo ela. Então, muito bem. O Breno possivelmente é do Rio de Janeiro, porque esteve aula comigo de matemática empresarial, foi no Rio, lá com o professor Haroldo. Aí não deve estar frio, né, Breno? Mas aqui no sul tá frio. Damiana é do Rio e tá frio? Mentira, aqui no Rio tá frio, gente. Não pode, não pode. Ah, não pode. Ó, o Breno disse, isso, tá chovendo muito. Fala do Ceará, quem tá ali com RA Contábil, não sei quem é a pessoa, mas tá lá do Ceará, deve estar calor aí, né? Sônia disse que tá frio, Cristina, ó, tá frio e chuvoso, é de Angra dos Reis. Ai, gente, vocês não me enganam não que o Rio tá frio, nunca é frio no Rio, nunca nem chove também, como é que hoje além de estar frio tá chuvoso? Ai, gente, então tá bom, ó, brincadeiras à parte, foi um prazer, tá? Falar com vocês, encontrar vocês hoje. Um beijão, alunos da comunidade, a gente se encontra nas próximas aulas, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite.